Semana passada nós vimos o início, da exposição dos 10 mandamentos, quando tratamos sobre o prólogo, o prefácio dos 10 mandamentos. Hoje, Deus permitindo, nós vamos cumprir a primeira parte do primeiro mandamento. Deixa eu explicar o que isso quer dizer. Primeiro vamos abrir Deuteronômio capítulo 5, verso 7, na sequência da exposição desse livro. Deuteronômio 5, 7. Primeiro mandamento. Vocês vão perceber que alguns mandamentos a gente vai conseguir, num único sermão, fazer a exposição dele completa. Outros não vai ser possível num único sermão. Então nós vamos ter mais de 11 sermões. Seria o primeiro sermão prefácio e 10 sermões em cada mandamento. Esse é um dos mandamentos que nós não temos condições de expô-lo todo num único sermão, pelo menos usando a estrutura que eu vou utilizar aqui. Como eu me propus a não repetir sermões, porque já foi pregado lá em Êxodo 20, então eu mudei a estrutura da exposição. Lá eu fiz a exposição de uma forma, aqui eu vou fazer de outra. Aqui eu estou usando a exposição com base na estrutura dos catecismos, certo? Então o catecismo maior e o breve catecismo, eles têm perguntas sobre primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro. Então, de acordo com a estrutura dos catecismos, nós vamos fazer a exposição para diferenciar do primeiro tipo de sermão. Não que lá não tivesse a doutrina dos catecismos, mas a estrutura não foi utilizada. Tá bom? Então, hoje pela manhã, nós vamos ver aquilo que é positivo a respeito do mandamento, primeiro mandamento, que Deus exige no primeiro mandamento. E aí, no próximo sermão, nós vamos ver o que Deus proíbe no primeiro mandamento e qual é a explicação, qual é o significado da expressão diante de mim. Então, hoje, aspectos positivos, na próxima semana, aspectos negativos e a expressão diante de mim, que está aqui no final do primeiro mandamento. Tá bom? Então, nós vamos ler prefácio, versos 5 e 6, e o versículo 7, e iniciaremos então a exposição desse mandamento. Verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Verso 7. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, na manhã do teu bendito dia, nós nos reunimos aqui de acordo com a tua santa convocação para prestar culto ao Deus verdadeiro. Mas nós te pedimos, Senhor, por conta das nossas incapacidades, das nossas limitações, das nossas preocupações, mantenha a nossa mente, Senhor Deus, atenciosa, focada nas palavras que vão sair do púlpito, porque ainda que sejam palavras faladas por um homem, nós sabemos que se forem fiéis à tua palavra, serão palavras do Senhor. Que o Senhor possa acalmar as nossas crianças, aquietar o coração daquele que está preocupado. O Senhor possa, Senhor Deus, dar concentração àqueles que rapidamente divagam nos seus pensamentos, Senhor. Que o Senhor possa me ajudar a expor esse texto com fidelidade, com fervor e com intrepidez, como o Senhor fez com os profetas, com os apóstolos e com os pastores em todas as épocas. Seja misericordioso conosco e fale ao nosso coração, Senhor. Amém. Um fato interessante é que todas as vezes que você presencia ou você conhece uma pessoa que é ignorante a respeito de um determinado ponto, não só doutrinário,
mas a respeito de uma verdade da vida, e você começa a conversar com essa pessoa, a maioria delas, para não dizer todas, e deixar aqui uma exceção, a ignorância, ela vem acompanhada da soberba. A ignorância, ela vem acompanhada da soberba. Uma vez até falei aqui que a ignorância é a irmã gêmea da arrogância. Elas caminham juntas. E o que é mais surpreendente é que quanto menos inteligência, quanto menos conhecimento você tem a respeito de uma área, menos você percebe. Quanto menos você conhece, quanto menos inteligência você tem, menos você dá valor à inteligência. A ignorância, ela é assim, ela vai cada vez mais emburrecendo a pessoa, lhe deixando uma pessoa alienada e soberba. Se você perceber bem, as pessoas menos conhecedoras, né, tudo para elas é muito simples. Tudo é muito simples. Para um ignorante, tudo é simples. Ele não pensa em todas as perspectivas, na profundidade do que está sendo tratado ali. Tudo é simples. Então acontece uma coisa, é fácil, faça isso. Tudo é fácil, tudo é simples, tudo é rápido. Mas para aquele que conhece, para aquele que tem conhecimento mais profundo, as coisas não são tão simples assim. Então, o desconhecimento, quanto mais você é desconhecedor a respeito de uma área, ignorante a respeito de uma área, menos você vai perceber isso. Em segundo lugar, você vai tratar tudo como sendo muito simples. Você não consegue enxergar a profundidade das coisas e trata a vida como se fosse algo simples. Exatamente isso que acontece quando nós estamos falando a respeito de doutrinas bíblicas e também do culto. Quanto mais ignorante você é a respeito da teologia, tudo parece muito simples. É muito simples, você começa a falar com alguém a respeito do culto, a riqueza do culto, a glória que tem no culto, o porquê nós fazemos cada coisa no culto. Porque primeiro vem a santa convocação e depois vem, né, o perdão de pecados. Por que tem que ser assim? Por que nós não cantamos qualquer tipo de música? Porque a oração ela é estruturada. Porque o sermão ele precisa ser bem feito. E o ignorante, ele simplesmente diz, vocês complicam tudo. É muito simples. Não é só adorar a Deus, vai lá, canta, dá oportunidade aos irmãos. É tudo assim, é simples. Quando você vai expor uma doutrina, o sujeito que é ignorante, ele diz, não pode parar, é muito complicado isso aí. Muito complicado. Eu prefiro ir lá na minha igreja, as coisas são mais simples lá. Você está diante de um ignorante. E não somente isso, na maioria dos casos, ele não sabe absolutamente nada sobre o que está falando, mas ele tem conceitos que já estão arraigados na cabeça dele, e ele vai começar a vomitar esses conceitos que ele não sabe nem de onde veio. Ele não faz ideia da origem dos seus conceitos, mas porque ele ouviu, ele repete. Nunca parou para pensar a respeito daquele ponto, mas tem o que falar sobre aquilo. Não percebe a sua ignorância e por isso tudo o que ele fala é muito simples. E é nesse caminho que a igreja evangélica tem seguido a respeito do conhecimento de Deus e a respeito da adoração ao Senhor. Profundidade da doutrina, profundidade do conhecimento de Deus, como o apóstolo Paulo diz lá aos Romanos capítulo 11, quão profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. E o apóstolo Paulo falou isso como sendo o último ponto da doutrina que ele expôs, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, falando sobre predestinação,
falando sobre eleição, falando sobre rejeição de Israel e a adoção de um povo que não era o povo de Deus, para depois fazer desses dois povos um só povo, a igreja. Depois que ele explica tudo isso na sua profundidade, ele louva o Senhor. Então, para o apóstolo Paulo, as coisas não eram tão simples assim. A adoração não é uma coisa tão simples assim. Deus não é uma coisa simples. Mas para o ignorante, tudo é muito simples. Tudo é fácil. Porque ele não percebe o mar de lama da ignorância que ele vive. O segundo ponto introdutório é que esse tipo de gente ignorante, eles vão te acusar de ser frio. Eles vão te acusar de ser frio. Para quê? Mais de uma dezena de sermões na lei. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Daí ele já revelou parte da sua ignorância. E ele vai dizer: vocês perdem tempo com essas coisas, vocês acabam esfriando porque vocês se apegam a esse tipo de ensino. Ora, mas como é que eu vou adorar aquele que eu não conheço? Como é que Deus vai mudar a minha vida, os meus costumes, os meus hábitos, se eu não sei nem de onde vem esse tipo de ensino? Então o ignorante, ele tem um problema relativo a ele mesmo. A ignorância deixa ele cada vez mais insensível com a sua própria falta de conhecimento. Ele não é sensível a isso, ele pensa que sabe muito. E ele começa agora a colocar isso para fora e acusar aqueles que buscam ser um pouco mais conhecedores de serem frios, serem chatos. A frieza espiritual, ela vem justamente pela ignorância, não pelo conhecimento. Então, se nós vamos passar aqui, meses aqui tratando sobre os 10 mandamentos, isso não vai nos levar à frieza, isso vai nos levar a conhecer mais a Deus. Consequentemente, quando conhecemos mais a Deus, nós vamos saber adorá-lo. Quando soubermos adorá-lo, nós vamos também poder saber como viver melhor. Então, cale a boca do ignorante. Aprenda a doutrina para si mesmo, para o seu bem e para o bem daquele que é desconhecedor. É claro que ele vai muitas vezes ser arrogante na forma de falar. Mas a Bíblia nos ensina que muitas vezes é necessário enfrentar o tolo segundo a sua própria tolice e expor a tolice do tolo. Para isso é necessário conhecer o Senhor e perceber que Deus não é tão simples de ser conhecido assim. Que é necessário ter tempo para saber conhecê-lo e adorá-lo. Thomas Boston, falando sobre o primeiro mandamento, nós estamos seguindo aqui a obra dele. A obra dele completa são 12 volumes. No segundo volume da obra desse puritano, é quase todo o segundo volume falando sobre os 10 mandamentos. E ele faz exatamente essa distinção por meio do catecismo, das perguntas do catecismo, sobre aquilo que nós devemos aprender positivamente e negativamente. Ele diz: o escopo desse mandamento é nos dirigir ao objeto correto da nossa adoração. Então a primeira coisa que a gente vai aprender para sair da ignorância é aprender a quem nós devemos adorar. Quem é o verdadeiro Deus? Consequentemente, quando você conhece o verdadeiro Deus, você vai poder fazer comparação com todos os ídolos que são falsos deuses e dar importância ao verdadeiro Deus e reconhecer o ídolo e rejeitar o ídolo. Quando você é ignorante, você não consegue fazer esse tipo de distinção e, consequentemente, adora um ídolo pensando que é o verdadeiro Deus. Somente quem conhece esse mandamento e todo o seu escopo é que pode ter o seu coração dirigido ao objeto correto da nossa adoração. Aí você entender
Porque esse é o primeiro mandamento e não o segundo mandamento. Porque o segundo mandamento é o segundo, né? Não é só porque é o segundo, é porque ele precisa do primeiro. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, que tem a ver com o culto, o modo de cultuar. Mas como eu vou saber o modo de cultuar se primeiro eu não souber quem eu devo cultuar? Por isso, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então você aprende primeiro o objeto correto da adoração, depois o modo correto da adoração, depois a santificação do nome desse que você adora, depois o dia que você adora. E aí a segunda tábua vai lhe ensinar como esse Deus que você adora vai mudar a sua vida. Você agora passa a respeitar seu pai e sua mãe, você passa a ser fiel, você passa a ser justo, você passa a preservar a vida, você passa a ter cuidado com a reputação do outro, você passa a ter cuidado com a honra do outro, você passa a ter cuidado com a verdade e também passa a ter cuidado com a cobiça. Então os mandamentos eles estão todos interligados. As duas tábuas elas são dispostas dessa maneira para que você conheça exatamente de onde procede a mudança da tua vida, dos teus hábitos. E você não vai conhecer nada disso se primeiro não conhecer o Deus que é o objeto da tua adoração. Citando agora outro puritano, Thomas Watson, ele diz assim: o sumário desse mandamento é que precisamos santificar Deus em nossos corações e dar a primazia a Ele ante a todas as coisas criadas. Primeiro, santificar Deus em nossos corações, nós vamos tratar disso lá na frente. Dar a primazia a Ele ante todas as coisas criadas. Porque algo que o primeiro mandamento nos ensina é que há uma dissociação entre Criador e criatura. Não ter outros deuses diante de mim é saber que só existe um Deus. E que as coisas que Deus criou não são Deus. Daí você tira o panteísmo, você tira, né, a doutrina que vai lhe ensinar a adorar o sol, a lua, as estrelas, uma árvore. Que pode estar muito longe de você, você pode pensar que está muito longe de você, mas muitas pessoas na nossa cidade adoram o sol, a lua e as coisas criadas. E João Pessoa, naquele pôr do sol que tem ali na Praia do Jacaré, as pessoas batem palma para o sol. Isso pode não ter muito significado para você, mas boa parte delas ali bate palma no sentido religioso. Eles estão observando a criação e ao invés de adorar o Criador, passam a adorar a criação, que é algo menor do que o Criador. O primeiro mandamento nos ensina: você tem que fazer distinção e dar primazia a Deus diante de todas as demais coisas. Aí nós vamos tratar hoje, como já falei, das duas primeiras perguntas do Catecismo a respeito do primeiro mandamento. Perguntas 103 e 104 do Catecismo Maior. A 103 diz assim: qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Agora, pergunta 104. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Preste atenção. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como único verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal. Pensar e meditar nele, lembrarmos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-se e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo,
ter cuidado de o agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Então, basicamente, essa pergunta nos diz: nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos reconhecê-lo e então adorá-lo e glorificá-lo. Em primeiro lugar, você precisa conhecer o nosso Deus. Então, seguindo essa sequência do catecismo, abra comigo primeiro livro das Crônicas. Eu espero que você esteja disposto a andar por vários textos hoje, para que a gente possa entender melhor esse mandamento. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, verso 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Preste atenção aqui. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o. Essa palavra pode ser tranquilamente transformada por adora-o. Então, primeiro, antes de você adorar a Deus, você precisa conhecê-lo. Esse é um versículo que dá base àquela estrutura do catecismo. Para você poder entender que o catecismo ele não tira a estrutura do nada, mas da própria Escritura. Conhece-o, então adora-o. Você não pode adorar aquilo que você não conhece. Está intrinsecamente ligado com aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina a mulher samaritana em João capítulo 4, verso 24. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Então ele diz, porque quem conhece a Deus, adora da forma como ele é. Ele diz, porque Deus é Espírito, então importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ninguém vai poder adorar a Deus de acordo com a sua natureza, se primeiro não conhecer a natureza dele. Então o conhecimento de Deus, a busca pelo conhecimento de Deus, não há nada mais espiritual do que isso. Nada é mais espiritual e urgente na sua vida do que o conhecimento. Conhecimento é algo espiritual. O conhecimento não nos leva à frieza. A ignorância, sim. A ignorância nos leva ao engano. Daí você perceber que pessoas que acham que são muito fervorosas, né? Eu me entristeci muito há um tempo, quando um pastor presbiteriano muito conhecido disse que nós precisamos do fervor pentecostal. Por favor, nós não precisamos do fervor pentecostal. Nós precisamos do fervor bíblico, que procede daquilo que é verdadeiro. A piedade que nós precisamos é a piedade bíblica. O desejo missionário, nós não vamos aprender com ninguém que não seja aqueles que conhecem a Deus. Até porque nós só temos evangelho no Brasil por conta dos missionários reformados. Então não tem esse tipo de inveja. Não tem nenhum tipo de inveja, obviamente. Mas esse tipo, ele é mesquinho porque você desmerece toda a história da nossa igreja. Nós precisamos conhecer Deus, porque só então poderemos adorá-lo como Ele é. É preciso conhecê-lo e depois crer quem Ele é. Agora, Jó, capítulo 11, por favor. Verso 7.
Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo que poderás saber. Quem vai desvendar Deus? Quem vai poder conhecê-lo completamente? Daí um termo da teologia, a incognoscibilidade de Deus, ou seja, a incapacidade de conhecê-lo. É requerido que eu conheça, mas ao mesmo tempo é dito, você não vai poder conhecê-lo completamente. O infinito não cabe no que é finito. Por mais sábio, inteligente e propensa à busca do conhecimento, você não vai buscar conhecer Deus como Ele é completamente, você não vai conseguir. Mas a Bíblia nos diz também pelas palavras de Cristo, errais não conhecendo as Sagradas Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. O que é que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer aquilo que foi revelado, porque é nas Sagradas Escrituras que eu aprendo, e eu erro quando eu não conheço. Eu não sou espiritual quando eu vivo na ignorância. Não tem nada de espiritual na ignorância. A ignorância é demoníaca, porque o engano procede da ignorância, e o pai do engano e da mentira é Satanás, e a verdade precisa ser conhecida à luz do que foi revelado. Então, ainda que eu não conheça os arcanos de Deus, toda a profundidade do coração, das perfeições do Todo-Poderoso, mas eu preciso buscar conhecê-lo naquilo que ele se revelou. Deuteronômio 29, 29, aquilo que foi revelado nos pertence. Eu sei que quanto mais a gente conhece, às vezes a gente acaba temendo. Não com um temor verdadeiro, mas com um temor falso. Uma tia-avó minha, ela diz sempre isso, a gente comenta e ri até dessa forma com que ela diz. A gente, às vezes, conversando na casa dela sobre segunda vinda de Cristo, conversando sobre o estado daqueles que vão para o inferno. Ela diz, meu filho, é por isso que eu não quero me aprofundar. Ou seja, ela acha, e assim, você tem que ter muito cuidado, ela foi ensinada com tantos outros irmãos que são sinceros na sua fé, mas equivocados completamente. Ela foi ensinada que o conhecimento leva ao medo. O falso conhecimento leva ao medo. Se você não conhece quem Deus é, então você vai temê-lo de uma forma a não conseguir se aproximar dele. Mas o verdadeiro conhecimento me leva para perto dele. E eu não devo temer Deus dessa forma. Conhecê-lo naquilo que foi revelado. Agora vai comigo para o Evangelho de João, João capítulo 17, na oração sacerdotal de Cristo. João 17. Verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer Deus em Cristo, em suas palavras e obras. A vida eterna é esta, que te conheçam. Não há vida eterna sem conhecimento. Conhecimento de que ele diz? Que te conheçam a ti, Deus, o único Deus verdadeiro. Então não é conhecer Deus, um Deus, é conhecer o verdadeiro Deus. Não é a fé que salva, é a fé no verdadeiro Deus. Por isso que cultos onde há ignorância são falsos cultos.
Onde não se conhece Deus, não pode se adorar o verdadeiro Deus, porque a verdadeira vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus. Por exemplo, onde há o engano a respeito da Trindade, não pode haver vida eterna. Os unicistas, que dizem que Deus é um no sentido que não há Pai, Filho e Espírito Santo, isso é completamente equivocado. Outra falsa doutrina, em que dizem que Deus é um único Deus e que Ele se revela, de maneira em administrações como pessoas distintas, mas é uma única pessoa. Eles dizem assim: no Antigo Testamento era o Deus bravo, o Deus vingativo. Depois veio o Filho e agora Ele se revela como Espírito. Mas todos são um único Deus e uma mesma pessoa. Isso é uma heresia, completa heresia. Quem nega, por exemplo, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem confunde as obras, não pode adorar a Deus da maneira verdadeira, porque a verdadeira vida eterna é que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, único Deus, e a Jesus Cristo, o seu Filho. A unidade na triunidade. Deuteronômio 6, verso 4: ouve, Israel, o teu Senhor é o único Senhor. E eles tinham conhecimento a respeito do Messias, e eles tinham conhecimento a respeito do Espírito, eles tinham conhecimento a respeito de Deus Pai, como Deus é retratado na antiga aliança: Pai, Filho, Espírito Santo. Então, se não há o reconhecimento e o conhecimento da triunidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não haverá verdadeira adoração. Nos é requerido, portanto, irmãos, o estudo diligente desse Deus, suas obras, o seu caráter e sua promessa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um versículo que tem sido tão utilizado ultimamente, mas que pouco tem sido colocado em prática. Se você não conhecer a verdade, você está preso. Você é escravo da ignorância. Perceba isso, irmãos. Não há nada mais espiritual do que a busca pelo conhecimento. Se você é uma pessoa que gasta todo o seu tempo com esse tipo de informação tola da nossa época, simples, né? O que eu vou falar aqui, eu não estou condenando essas coisas em si. Eu estou dizendo que se o seu uso é errado, você tá entrando num equívoco muito grande. Veja só. O que é o Twitter, por exemplo? Informação é 140 caracteres, acho que é uma coisa desse tipo, né? 140 caracteres, não passa disso. Para você falar um pouco mais, você tem que ir fazendo uma thread ali, você tem que ir falando várias outras mensagens, que a maioria não vai ler. No Facebook, você quer escrever um artigo para ter mais projeção, o pessoal avisa logo: não faça muito longo, porque senão o povo não lê. Quer dizer, é a cultura do desconhecimento. Aí você vai para o Instagram, é foto. As coisas são contadas por meio de fotos, porque a palavra ela perdeu a força. Agora é a imagem que vai dar força. Veja, você não vai poder ser mais ignorante se você for pautado somente por imagem. Ora, se Deus quisesse que a gente conhecesse Ele só por imagem, Ele não tinha dado um livro ou um compêndio de 66 livros. Ele quer que você o conheça pela palavra. E atrelado da palavra você tem a imagem. A força, primeiro, da imagem na tua mente, projetar o teu imaginário. A força da imagem encenada na Santa Ceia e no batismo. Mas tudo isso procedendo da palavra. A palavra é a origem de tudo. Nos é requerido estudo, não só estudo,
mas estudo diligente. Você precisa aprender a amar a verdade e a busca pela verdade. Muito interessante que a nossa geração de crentes reformados, ela tem comprado muito livro. Comprado, nem sempre lido. Mas isso já é alguma coisa. Porque a geração anterior à nossa, ela tinha uma certa aversão ao livro. Por exemplo, uma das minhas formações, né, na área de administração, na Universidade Federal, eu contaria na mão os livros completos que a gente precisou ler para se formar. E aí, quando você vai para uma segunda formação na área de teologia, você precisa ler um livro por mês, no mínimo. O que é isso? É porque para conhecer Deus, você tem que ler, você tem que buscar o conhecimento. O conhecimento é espiritual. Eu sei que a nossa educação é falha e nós não fomos ensinados a buscar conhecimento. A gente quer buscar o conhecimento de manchete. É por isso que muitas vezes a manchete no Brasil ela não corresponde à matéria. Você lê a manchete é uma coisa, a matéria é outra. Por quê? Para dizer que foi falada a verdade está na matéria, mas você não lê. Você só lê a manchete. Então você vai se tornando uma pessoa tola, ignorante, porque é uma pessoa que se pauta pela manchete. E esse tipo de manchete, ela vem também para a pregação. São os tópicos. Tudo que o sujeito sai daqui são os tópicos da pregação. O primeiro tópico foi tal, o segundo tópico foi tal, o terceiro. Isso não tem nada de mal nisso. Mas se você não buscar a profundidade da doutrina, você vai continuar sendo ignorante. Eu estou estimulando aqui vocês, irmãos, a saírem, né, a tentarem se livrar dessa prisão que é a ignorância. E nós temos hoje um arsenal de possibilidades para sair da ignorância. Tem livro à vontade, você tem internet aí na sua mão, excelentes sites, excelentes vídeos no YouTube para você sair da ignorância, e você não sai. Por quê? Porque você está preso a ela. É preciso, em primeiro lugar, conhecer Deus e amar o conhecimento. O conhecimento, a busca pelo conhecimento é espiritual. A ignorância é diabólica. Depois que eu conheço Deus, então o catecismo diz, agora você precisa reconhecer esse Deus. Deuteronômio 26, por favor, abra comigo. Deuteronômio 26, versos 16 e 17. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. O Senhor te manda os seus estatutos e juízos, guarda-os. E aí ele faz um pacto e te faz declarar: tu serás o meu Deus e eu serei o teu povo. Ou seja, a revelação do Senhor, de quem Ele é e de todas as suas obras, nos faz entrar num pacto. E esse pacto exige reconhecimento. Não só o conhecimento, mas o reconhecimento. O que é isso? Não é só que Deus é um Deus, mas que é o Deus verdadeiro, e que o Deus verdadeiro é o meu Deus. Eu reconheço Ele como o meu Deus e eu como o seu povo. É a aplicação da verdade à minha vida.
Não adianta nada você parar no conhecimento. O conhecimento é apenas a primeira etapa para a adoração. Você conhece Deus, depois você reconhece Deus como o teu Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 6. Somente aqueles que se aproximam de Deus, crendo que Deus é o verdadeiro Deus. Somente se você se aproximar dele com fé, você vai agradá-lo. Porque sem fé é impossível agradar a esse Deus. Reconhecer Deus firmemente, diz Thomas Boston, que esse Deus que conhecemos é o único Deus, que Ele é Espírito e que há 3 pessoas na divindade, com a mesma substância, poder e glória. Reconhecer Deus como verdadeiro Deus e único Deus, que esse Deus é Espírito, que Ele se revela em 3 pessoas, e essas 3 pessoas têm a mesma substância, poder e glória. Reconhecer isso no seu coração e não somente na sua mente. Abra comigo agora Salmo 16, por favor. Salmo 16, verso 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a Ti. Tu não és um Senhor, Tu és o meu Senhor. Eu digo a Ele, ou seja, eu declaro, eu reconheço, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo. Aí a ligação do reconhecimento de quem Deus é, com o privilégio que nós temos nesse Deus. Ele passa a ser o Deus em que eu escolho ter como Deus no pacto e a minha porção. O que me cabe é ter Deus como meu Deus no pacto e Ele ser a minha porção. Quando Deus é a minha porção, então eu rejeito todas as outras porções, os prazeres desse mundo. Eu rejeito a mim mesmo, eu rejeito os conceitos mundanos, eu rejeito toda a sabedoria dos homens, porque Deus é o meu Deus no pacto. E esse Deus pactual é a minha porção, ou seja, é o meu prazer. Toda a satisfação vem dele. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti e a Ti somente. Isso parte do coração, é uma escolha. Abra comigo agora Isaías, capítulo 44, por favor. Isaías 44, verso 5. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Veja só que coisa. Capítulo 44 começa dizendo assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Então, a escolha que você vai fazer lá na frente é porque Ele já te escolheu. Ele escolheu um povo para ser seu povo. Aí o verso 2: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Então, a base do que vai acontecer é: eu te amei, eu me revelei para que você conhecesse. Então um dirá, eu sou do Senhor, isso no meio de Israel. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel.
Então esse povo, quem foi escolhido por Deus em primeiro lugar, passa a escolher Deus como seu Deus e reconhecê-lo de tal forma. Isso é uma coisa tão forte, ele é realmente a porção do meu coração, a ponto de eu colocar na minha mão e escrever: eu sou do Senhor. O outro vai dizer ao outro: eu sou do Senhor, e o outro terá por sobrenome do Senhor. Aqui você rejeitou tudo que é desse mundo para dar primazia ao Deus que você conheceu e reconheceu. O Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 3, por favor me acompanhe. 1 João, capítulo 3. Verso 23. Vai dizer como esse reconhecimento é possível. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Como é que eu vou guardar o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas? Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome do Filho de Deus. O primeiro mandamento, ou seja, os 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua, nos ensinam a amar Deus, a crer nele, e então amem uns aos outros. Aí ele explica o que é amar a Deus: amar a Deus em Cristo. Você não pode conhecer Deus sem Cristo. Você não pode reconhecer Deus como teu Deus e verdadeiro Deus no pacto sem Cristo. Se Cristo não revelar o Pai, você nunca vai conhecer o Pai. Mas Ele e o Pai são um. E o Espírito é quem faz essa obra. Cristo revela. O Espírito aplica essa verdade no meu coração. Que eu devo conhecer Deus, que eu devo tê-lo como o meu único Deus no pacto, e que esse Deus é o meu Deus e eu sou o seu povo. Daí você vai aprender a reconhecer Deus nas suas perfeições. Por exemplo, a simplicidade de Deus, os atributos de Deus. Deus é simples. Não entenda Deus simples como simples de entender, mas isso é uma expressão, eu já expliquei aqui um dia. Simples é sem partes. Deus não tem partes. Quando eu entendo que Deus é simples, eu não vou confundir, por exemplo, justiça com misericórdia. Deus não é uma parte justiça e uma parte misericórdia. Deus é todo misericordioso, todo justo. É por isso que os salmos, Salmo 85 que nós cantamos aqui, diz que verdade e graça, elas se unem. Justiça e misericórdia andam juntas, elas se beijam. Como é que pode a justiça e a misericórdia se beijarem? Porque a justiça é a aplicação da lei, a misericórdia é não me dar aquilo que eu mereço. Como é que essas duas coisas se unem? No Evangelho, em Cristo. Porque a justiça foi cumprida nele, e então a misericórdia foi derramada sobre mim em graça. Então justiça, misericórdia e graça se beijam nos salmos, revelando Cristo e a lei. Como é que você vai entender isso se você não conhece Deus? Como é que você vai reconhecer que Deus pode ter misericórdia de você e te perdoar, você sabendo que a lei lhe condena? Você só pode reconhecer isso se você conhecê-lo e reconhecê-lo. O autor dá outro atributo, por exemplo, a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Como é que eu posso me beneficiar da imutabilidade de Deus? Ora, se Deus é imutável, as promessas dele também não mudam. Elas não mudam. Então, se as promessas de Deus não mudam, seja qual for a circunstância da minha vida, eu posso acreditar em Deus, porque Ele não muda. Você pode acreditar em Deus, porque Ele não muda.
E aí eu posso me beneficiar também para a minha própria vida, no sentido do meu comportamento. Se eu devo ser santo como Deus é santo, ou seja, eu devo ter características como a dele, e Deus é imutável, cada vez mais eu devo buscar estabilidade na minha vida. Não é a estabilidade do emprego público, porque aquele tipo de estabilidade não existe. Aquilo ali foi produzido pelo homem. E acaba que o homem, quando alguma coisa é produzida pelo homem e não por Deus, quantos problemas advêm por conta desse tipo de estabilidade? Nós estamos falando não dessa estabilidade, mas a estabilidade do meu coração. Eu não vou mudar a cada vento de doutrina. Eu não sou bipolar, né? Que é tratado como doença, mas na verdade é pecado. A bipolaridade. O que é a bipolaridade? O sujeito está aqui morrendo de rir com você, com 5 minutos ele está dando grito nos outros. É louco? Isso é pecado. Não é loucura simplesmente. Não é. Se for loucura, você procura no corpo dele se você vai achar alguma coisa. Não vai achar. É pecado. Não há estabilidade. É mutável demais. E ainda que seja eu imutável, como todo homem é imutável, porque tem hora que a gente está muito firme na fé, tem hora que a gente se abala completamente, mas isso precisa ser trabalhado em mim. Eu reconheço isso. É um pecado, eu preciso mudar. Eu digo uma coisa, com 5 minutos eu desdigo, então tem alguma coisa errada, porque Deus não é assim. É óbvio que a gente volta atrás muitas vezes, porque a gente tem nossas limitações, nós não consideramos tudo que é para considerar na tomada de decisão, então é preciso voltar atrás, senão você é cabeça dura. Mas se você muda a cada instante decisões que são drásticas na tua vida, sem raciocinar, tem alguma coisa errada. Então nisso você vai conhecendo Deus e reconhecendo sua imutabilidade, você vai se beneficiar. Uma terceira perfeição é a onipresença de Deus. Ora, se Deus é onipresente, então Ele está em todos os lugares. Então não adianta eu me fechar no quarto, desligar a luz e sozinho pecar. Porque o Senhor está nesse quarto escuro e Ele vê. Não adianta eu falar e não crer. Não adianta eu dizer, eu consigo enganar todo mundo. Mas Deus está vendo. A onipresença de Deus nos ensina isso. Ele vê e presencia todas as coisas. Ou talvez a sua onisciência. Você fala daquilo que você não crê. Ele sabe o teu coração. Por isso que ainda que você entregue a Deus um culto aparentemente perfeito exteriormente, se o teu coração, lembre-se do que nós lemos aqui, se vocês buscarem e me buscarem de todo o coração, eu vos ouvirei. É preciso reconhecer Deus nas suas palavras e nas suas obras. E lembrar que os seus atributos, eles nos ensinam muito, não só a respeito de quem Ele é, mas de quem eu preciso ser. Conhecer Deus no coração, nas nossas palavras e nas nossas obras. E então, por fim, adorá-lo. Eu conheço a Deus, eu reconheço Deus como o meu Deus e único Deus no pacto, então agora eu o adoro. Somente agora eu posso adorá-lo. E essa é uma adoração que ela é racional. Abra comigo. Carta aos Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Romanos 12. Vamos logo para esse texto. Romanos 12.
Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto que você vai oferecer, ele tem uma lógica. Interessante que até a palavra que é usada lá no original é essa mesmo, lógico-latreo, adoração lógica. Daí, toda adoração que não tem base na verdade escriturística não é lógica. Se você perceber que há um ponto na liturgia que não procede da escritura, esse ponto não é lógico, porque a lógica da adoração procede da escritura. Não foi alguém que pensou nessa sequência da nossa liturgia e de uma hora para outra, desconsiderando tudo, começou a fazer assim. Não foi, o pastor Augusto ele achou bonito esse tipo de liturgia, ele emplacou isso aqui na igreja. Não, isso tem uma lógica. Você primeiro ouve a voz do Senhor. A primeira voz que se ouve no culto é a voz do Senhor. Aquele livro, No Esplendor da Santidade, ele diz exatamente isso. A primeira voz que você ouve no culto é a voz de Deus. Quando você chega num culto, e primeiro é a oração, antes da leitura da palavra, tem alguma coisa errada aí, é equivocada. Não estou dizendo que aqui deixou de ser culto, não, pelo amor de Deus. Mas tem um erro. Não pode ser a primeira oração, a não ser que seja a oração para pedir para que nós possamos entrar no culto com a nossa mente tranquila. Nós fazemos isso aqui, mas ali não é o culto ainda. Senhor, aquieta o nosso coração para que nós possamos entrar na Tua presença. Aqui não é o culto. Mas a primeira parte do culto é quando nós abrimos a palavra e Deus fala com o seu povo. Porque se for primeira oração, sou eu que estou falando. Então já não é mais santa convocação. A santa convocação parte dele. É ele quem fala, nós respondemos. Nós respondemos em oração e nós respondemos cantando um salmo. Daí ele nos apresenta a sua lei, quem ele é. E nós, constrangidos, pedimos perdão pelo pecado. E aí vem um texto que traz a promessa do perdão. E nós cantamos alegres por isso. Depois você tem a pública profissão da nossa fé, confessando o que nós cremos. Oração pastoral. Leitura continuada. Outro salmo. Aí Deus fala, nós respondemos com outro salmo. Depois ele nos convida à mesa. Só lá no final ele convida. Por que ele não convida à mesa no começo? Porque ele precisa todo esse processo. Ele está ali tratando com o seu povo. E aí quando nós estamos em plena comunhão com o Senhor e fomos instruídos pela sua palavra, nosso Pai nos faz sentar à mesa para sermos alimentados. E no final ele nos despede com a bênção. Adoração lógica. Tudo tem um porquê de estar sendo feito. Não é da cabeça do homem. Então Thomas Boston diz assim, que deve ser nossa maior preocupação, não somente aquilo que é externo, que inclusive vai ser tratado no segundo mandamento, mas aquilo que é interno, devemos ter maior preocupação. Pois essa adoração interna lida com nossas emoções, afeições, vontades, consciência e memória. Essa adoração interna lida com aquilo que nos distingue dos animais, pois eles louvam a Deus cumprindo as ordens divinas instintivamente, mas nós devemos fazê-lo com nossa vontade, raciocínio e consciência. Ele diz também, devemos ter uma justa preocupação com essa parte, porque é a principal parte, a parte interna da adoração, porque é aqui que consiste a verdadeira piedade, e onde geralmente há mentira
na religião. Se o segundo mandamento vai tratar daquilo que é exterior, o primeiro mandamento vai tratar do meu coração, a parte interna da adoração. Minhas afeições, vontades, consciência e memória. A verdadeira adoração, ela trata com o homem por todo, como um todo. Não é só o que é externo, mas primeiramente o que é interno, é a primeira parte, e a parte mais complicada, porque é aqui onde reside a mentira da religião. Perceba que as denominações que são mais apegadas ao que é externo, a roupa litúrgica, tempo litúrgico, cores litúrgicas, tudo é muito litúrgico, é justamente onde você tem a maior mentira na religião. Promiscuidade, prostituição, todo tipo de pecado que não é tratado, justamente onde se é mais litúrgico, externamente. Isso não depõe contra a liturgia, isso depõe contra aqueles que se apegam àquilo que é externo, sem antes tratarem do seu coração. É preciso lembrar, o coração é a sede de onde tudo que sai pela boca passa a ser verdade ou não. Então, irmãos, Deus, Ele respeita a nossa natureza, nós somos racionais, então o culto que nós vamos prestar a Ele, que é um Deus racional também, é um culto racional, lógico. E se nós não tratarmos a nossa parte interna, o nosso coração, nunca vamos poder prestar um culto verdadeiro. Veja só isso. Nós temos a alegria e o privilégio de estar numa congregação que toma o máximo de cuidados, máximo que é possível, com a forma da adoração. E muitos estão aqui hoje porque sabem disso e escolheram esse bem para si e para a sua família. Mas isso só vai ser verdadeiro, isso só vai ter impacto na sua vida de verdade, se isso que é externo for precedido pelo primeiro mandamento. Se você adora Deus no teu coração, se você conhece Deus no teu coração, reconhece como teu Deus e único Deus no pacto, no seu coração, senão tudo é mentira. Senão você está aqui só encenando algo que não procede da tua vida. Os que têm uma vida dupla durante a semana, passam a semana numa vida ímpia, comprando e vendendo de toda forma, mentindo, fazendo todo tipo de negociata falsa, se prostituindo, chegam no culto, mas o culto lá na nossa igreja é um culto muito santo, bíblico. A congregação pode estar cultuando verdadeiramente, você não está. Arrependa-se do seu pecado, porque você não está cultuando verdadeiramente. É preciso então, para conhecer Deus verdadeiramente, reconhecê-lo e adorá-lo, negar-se a si mesmo. Como o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Thomas Boston diz: nem todo cristão é Marte em ação, mas todos são em resolução. Deus não pediu para todos vocês entregarem sua vida no sentido de que vocês vão para a guilhotina ou vão ser fuzilados por conta do Evangelho. Nem todos serão em ação, mas todos em resolução. Todos precisam aprender a negar-se a si mesmo, negar-se os velhos conceitos, aquilo que você aprendeu que estava errado. Não é porque eu nasci em uma família de tradição católica e então eu vou ter que morrer assim. Você vai morrer, vai para o inferno e vai se juntar aos seus antepassados. Não é porque você nasceu numa igreja dita evangélica que vive na ignorância que você tem que morrer na ignorância. Você precisa sair da ignorância.
A busca pelo conhecimento é algo espiritual. A ignorância é escravidão. Então você pode não ser um mártir por ação, mas você é chamado a ser mártir por resolução. E por fim, para aqueles que acharam difícil cumprir esse mandamento na sua primeira parte, é o primeiro mandamento e a primeira parte do mandamento. Aguardem os outros 9. Eu espero que você não ache difícil. Eu espero que você chegue à conclusão que é impossível. É impossível. Tudo o que eu falei aqui é impossível para o homem cumprir plenamente na sua vida. Somente quando você chegar a esse conhecimento e reconhecimento, adorando a Deus da maneira certa e percebendo que é impossível fazer o que Ele manda, é que você vai clamar por um Redentor. E Cristo, que cumpriu toda a lei, justificará a tua vida, os teus pecados, sarará as tuas feridas, te libertará da ignorância e você vai poder adorá-lo. Para aqueles que insistem na ignorância, eu queria ler o último texto de hoje, Romanos capítulo 11, as palavras do apóstolo Paulo. Depois de ter falado sobre todas as doutrinas que eu citei lá no começo. Verso 33 ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Depois de falar sobre coisas insondáveis, doutrinas extremamente complicadas, o final é a adoração. Ele adora a Deus, reconhecendo Deus como seu Deus. E aí no capítulo 12, verso 1, o texto que nós lemos agora há pouco, ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Primeiro ele instruiu a igreja de Roma sobre quem é Deus. Agora ele diz: reconheçam Deus e adorem-o. Sem isso, sem conhecimento e reconhecimento, você pode adorar um ídolo, mas não um Deus. A ignorância, ela dá origem à arrogância. Mas o conhecimento de Deus, veja, muitos acham que o conhecimento gera arrogância. Não é o conhecimento que gera arrogância, é a ignorância. O conhecimento gera humildade, para você dizer: Ele é meu Deus, meu único Deus no pacto, e eu só serei salvo pelo seu Filho Jesus Cristo. Amém.